eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois já morreram aqueles que procuravam tirar a vida ao menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel, porém sabendo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e avisado em sonhos por Deus retirou-se para os lados da Galileia. Mateus 2, 1922. Paulo, o doutor dos gentios, tinha por costume falar e escrever com a maior clareza possível, para que todos fossem edificados. No capítulo 14 da Epístola aos Coríntios, diz ele: Se eu for ter convosco, falando em línguas, o que vos aproveitará se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de instrução? Nós muito admiramos esse apóstolo, porque o seu fim era verdadeiramente instruir os seus ouvintes ou seus leitores. Ele não fazia o que fizeram os escritores sagrados que o sucederam, os quais deixaram volumes e volumes cheios de páginas incompreensíveis, teologias dogmáticas, artigos de fé, epístolas evangélicas traduzindo a doutrina de Jesus em sacramentos puramente materiais. Transviar o sentido do Evangelho e suas narrativas é grande pecado, sofismar com base nele é velhacaria. Baseando-se a doutrina de Jesus nas leis de Deus, e devendo a sua igreja, os seus crentes, ser edificada sobre a rocha da revelação, ou sejam as comunicações, ou antes, os fatos espíritas e anímicos, é mais que má fé esquecer os fatos para fazer em torno dos evangelhos, ou das suas passagens, dissertações infantis, cheias de retórica mais vazias de lógica, de inteligência e compreensão. O que está no evangelho, está, o que é fato, e deve ser explicado como fato para servir de base à doutrina. Por exemplo, nessas 6 passagens acima transcritas, temos um punhado de fatos de ordem anímica e espírita, premonições, avisos proféticos e mensagens premonitórias, sonhos premonitórios, etc. A psicologia moderna, em bases experimentais, penetrou na psique humana e desvendou vários dos seus mistérios, contribuindo para uma interpretação mais satisfatória dos evangelhos. A tradução hiperbólica, metafísica, dogmática dos evangelhos, talvez tivesse, antigamente, sua razão de ser, dada a situação da humanidade e a necessidade de melhor impressionar os espíritos com figuras e imagens que exaltassem o sentimento religioso para melhor observância dos preceitos divinos. Atualmente essas razões desapareceram. Entramos numa época positiva. Quer-se crer, mas quer-se saber por que se crê. E mesmo dos evangelhos hoje não se admite passivamente, sob a dominação da fé cega, as opiniões pessoais dos evangelistas que, de acordo com as antigas previsões e promessas, voltariam em espírito, para explicar pontos obscuros dos seus escritos, que originam dissensões e desarmonizam os homens. Por exemplo, o corpo de Jesus é uma das questões que tem provocado celeuma, mesmo entre espíritas ilustrados. Essas discussões, contudo, não são de todo perniciosas, mas até muito úteis para o esclarecimento da inteligência, apresentam-se no presente momento como demonstrações do pensamento livre, e tendem, portanto, à verdade pela evolução. Neste livro deixamos de lado essa questão, suscitada por alguns trechos dos evangelhos, especialmente de Mateus e Lucas. Esses trechos, porém, mas não são que dissertações pessoais dos referidos apóstolos, mediante as quais buscavam dar realce ao doce e suave idílio do céu com a terra. Segundo nos parece, nesses versículos não há base para afirmar nem negar a natureza do corpo de Jesus de nós. Não concebemos Jesus Cristo senão como ele se mostrou e disse ser, Filho de Deus, e Filho do homem, por sua natureza espiritual, Filho de Deus, por sua natureza carnal, Filho do homem. E claro que o corpo de Jesus era muito mais aperfeiçoado que o nosso, pois diz o provérbio, mens sana in corpore sano, mas não podemos negar a sua natureza material, sem negar o próprio Jesus. Este parênteses, que ora fechamos,
foi aberto unicamente para explicar o motivo por que deixamos à margem os referidos trechos dos dois evangelistas. O escopo deste livro é exaltar o espírito do cristianismo, monumental obra que nós consideramos o verdadeiro corpo de Jesus, conforme já explicamos no outro capítulo. Passemos, pois, à dissertação das inscrições que intitulam este capítulo. Aviso profético do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, como se sabe, foi precedido de augúrios e profecias. Havia centenas de anos antes da vinda à terra do unigênito Filho de Deus em sabedoria e amor, que profetas e profetisas anunciavam por todos os recantos da Judéia a sua encarnação neste mundo. E chegada a esse momento de grande felicidade para a nossa humanidade, o anjo Gabriel, com permissão divina, veio reiterar as profecias, avisando a Maria, que se havia casada com José, operário obediente aos preceitos divinos, que o Messias prometido se encarnaria através dela. Essa manifestação, como em geral acontece em todas as manifestações espontâneas, causou pânico a Maria, e encheu-a de temor, mas o Espírito, envolvendo-a, ou antes, encorajando-a com os seus fluidos vivificadores, ordenou-lhe não temer, pois a graça vinha de Deus, e Deus era com ela. Eis, na sua singeleza, a síntese da narrativa, em que se constata a comunicação espírita, desta vez revestindo um aviso profético que se realizou literalmente. Existem inúmeros fatos dessa ordem nos anais do Espiritismo, numa demonstração de que se acham regidos por uma lei natural. Quanto aos avisos premonitórios dados por espíritos em comunicação, sejam avisos de encarnação ou desencarnação, como de outras naturezas, enchem os livros do Espiritismo. Não cabe nesta obra transcrever as narrativas testemunhadas desses fenômenos, que os leitores encontrarão com facilidade nos livros espíritas, principalmente de Gabriel Delane e Leon Denis. Antigamente os sacerdotes, em sua maioria, eram favorecidos com dons psíquicos. No segundo caso vemos Zacarias, em suas funções sacerdotais, ser favorecido com a aparição de um anjo, mensageiro do Senhor, justamente quando estava queimando incenso no santuário, próximo ao altar. O Espírito lhe apareceu do lado direito do altar, e ficando ele apavorado, o Espírito tratou de acalmá-lo, como fez o outro a Maria de Nazaré, não temais. E passou a anunciar a Zacarias a encarnação de João Batista, que também havia sido predita pelo profeta Malaquias, na velha dispensação, capítulo 4, 5-6, e que viria no espírito de Elias, assinalando este fato um frisante caso de reencarnação referendado depois por Jesus, quando, referindo-se a João, disse, Ipsi est Elias qui venturas este é o Elias que devia vir. Mateus, 11, 14. O terceiro caso não é menos importante. Como revelação premonitória é belíssima sua constatação. Como aparição espírita, acompanhada de comunicação por voz direta, é maravilhosa, verdadeiramente de encher o coração e alegrar a alma. É de notar que a aparição foi vista por todos e todos ouviram a sua voz. Aparição e manifestação coletiva, como dizemos em linguagem espírita, todos viram e todos ouviram. E não foi um só espírito que apareceu, foram muitos, uma milícia celestial. Não se diga que apareceram a este porque era santo, aquela porque era virgem, aquele outro porque era sacerdote. Nos evangelhos não prevalece a exclusão dos humildes, dos filhos do povo. Os pastores não eram santos, nem virgens, nem sacerdotes, e todos eles viram e ouviram os espíritos que os guiaram ao presépio de Belém. Acresce que as mesmas sensações de temor ou de medo que estes tiveram, Maria, mãe de Jesus, e Zacarias também as tiveram. E o Espírito encorajou a estes como fez a Maria e a Zacarias, não temais. As manifestações a Simeão e Ana podem ser catalogadas na ordem dos avisos proféticos. Simeão era médium tão afamado que Lucas não quis esquecê-lo no seu evangelho. Faz excelentes referências a ele como homem justo e piedoso, que muito se interessava pela consolação de Israel,
diz mesmo positivamente que ele havia recebido comunicações de espíritos a respeito da vinda de Jesus, e acrescenta que o próprio Espírito conduziu-o ao templo e mostrou-lhe a criança que ele tomou nos braços, fazendo uma prece de agradecimento a Deus por ver realizado o aviso que tivera. Nessa ocasião também falou, movido pelo Espírito, revelando a luminosa missão de Jesus, e os sofrimentos por que Maria, sua mãe, teria de passar. Na mesma ocasião apareceu no templo a filha de Fanuel, Ana, profetisa que fez um discurso muito espiritual, exaltando a tarefa de Jesus para os que esperavam a redenção de Jerusalém. E como qualificar ambos os sonhos de José, citados por Mateus? Esse fato não esclarece perfeitamente a comunicação em sonho? Pode o catolicismo traduzir o Evangelho? Não deverá ser esse livro explicado em espírito e verdade, de acordo com a revelação espírita? 51. Previsões de Jesus. Encontram-se abundantes previsões e avisos proféticos de Jesus nos Evangelhos. Esse fato demonstra claramente que os fenômenos de previsão e premonição se regem por uma lei natural, criada por Deus. Se todas essas manifestações de premonições, aparições, vozes, mediunismo falante e escrevente não estivessem adstritas à lei de Deus, Jesus não se utilizaria delas, nem as sancionaria. Isto é claro e lógico, porque Jesus, representante da lei a que veio dar cumprimento, não poderia derrogá-la ou infringi-la. Mas Jesus tinha ciência de tudo o que se daria com ele, tanto assim que o revelou aos seus discípulos. Lucas reproduz tudo o que se passou com o Nazareno e o que este previu com grande antecedência: foi entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tiraram-lhe a vida, mas ao terceiro dia reapareceu. Interessante é que até os apóstolos, naquele tempo, não reconheciam essa ordem de fenômenos, nem os princípios, hoje codificados, e que constituem o Espiritismo. Por isso não entenderam o que Jesus lhes havia dito, não compreenderam as palavras de Jesus, cujo sentido lhes era oculto. Daí a explicação que Jesus lhes deu mais tarde, fazendo-lhes ver que muito teriam ainda de aprender, pois a sua doutrina não se resumia somente no que ele havia dito: muitas coisas tenho para vos dizer, mas não o podeis suportar agora, mas quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. João, XVI, 12-13. 52. As curas de Jesus. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que são as suas transformações. Pela identidade da natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, e encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu invólucro fluídico. A cura opera-se substituindo uma molécula enferma por uma molécula sã. A força curadora está, assim, na razão da pureza da substância inoculada, dependendo ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido mais força de penetração, segundo as intenções que animam aquele que deseja curar, quer seja homem ou espírito. Allan Kardec, em A Gênese, as curas de Jesus figuram no primeiro plano de sua missão. Ele curava para ensinar pelo exemplo a lei de Deus, sintetizada nesta sábia sentença: amai a Deus e ao próximo, fazendo ao vosso semelhante o que quereríeis que ele vos fizesse. Jesus não exercia a arte de curar por amor à medicina ou ao magnetismo, nem se tornou taumaturgo por diletantismo. Sendo que a maior parte dos seus ensinos era dada por comparações, houve por bem adotar o processo das curas, quase gravam muito não só nos pacientes como nos assistentes, que o reconheciam como um ente divino, superior, digno, por isso mesmo, de acatamento e respeito. Pode, porventura, não ser um emissário do céu, aquele que chega a abrir os olhos aos cegos? E assim, nosso mestre impunha-se à consideração e à simpatia de todos os que nele reconheciam o Filho de Deus. Mas é preciso convir que Jesus não limitava sua ação às curas que efetuava, estas,
longe de serem objeto de sua predileção, eram um dos meios para que o Evangelho fosse anunciado. Quais os processos usados para a obtenção de resultados profícuos? Como, e de que forma Jesus fazia suas curas? O Evangelho nos diz que ao império da sua palavra e das suas mãos os enfermos restabeleciam-se. Explicação vaga, mas que apresenta os fatos tais como se deram, sem a tentativa de expô-los sob as bases de uma teoria preconcebida, como aconteceu quando os fariseus, valendo-se da ideia errônea que tinham levantado como artigo de fé, a crença no diabo, disseram que o Nazareno expelia os demônios, por virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Segundo Jesus, ao contrário do que julgam os inscientes, os fatos não são oriundos da teoria, esta é que se origina dos fatos, como os frutos se originam das árvores. Daí o seu ditame: reconhece-se a árvore pelos frutos, porque não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Os fenômenos eram bons, os fatos eram vivificadores, logo, não podiam ter por origem o mal, a morte. O poder de curar, em Jesus, era dom sobre-humano. Quando dizemos sobre-humana, excluímos da nossa tese a palavra sobrenatural, visto nada existir que não seja natural. Era sobre-humano visto ser esse dom, em Jesus, perfeito, ultrapassando, portanto, os limites do poder humano, mesmo dos melhores curadores. Sendo Jesus um espírito perfeito, claro está que perfeitos deveriam ser todos os seus dotes. Sendo ele o maior missionário que baixou à terra, não pedia, para o bom exercício de sua missão, deixar de vir revestido de poderes e forças que o distinguissem dos demais homens. Assim é que o seu grande conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos nele existentes, a sua força para a dominação e transformação desses fluidos, a sua vontade soberana de fazer realçar a lei de Deus, o seu amor imenso pelos sofredores, pelos deserdados da sorte, o auxílio constante que recebia diretamente de Deus, a enorme milícia celeste e a multidão de espíritos que se achavam sob as suas ordens, tudo concorria para que ele dissesse ao cego: vê, ao paralítico: anda, ao leproso: sê limpo. À sua palavra, tudo se cumpria. Não nos cumpre descer a menudências, nem formular hipóteses que, em vez de explicar aos leitores os meios de que Jesus se utilizava para curar, os transviariam do estudo. Limitamo-nos a afirmar que o moço Nazareno reunia todos os caracteres do homem magnético. E, além disso, recebia do Pai Celestial tudo o que o pudesse auxiliar para o cumprimento da sua tarefa. Em A Gênese, Allan Kardec expõe magnificamente, com o título Os Milagres segundo o Espiritismo, o modus operandi de todos esses fatos, chamados sobrenaturais, mas que têm sido verificados, com menor intensidade, em todos os tempos e em toda parte. É estudo extremamente interessante, embora difícil de ser compreendido à prima facie, como em geral acontece com todos os estudos transcendentes, mas dos quais todos se devem inteirar, para bem compreender a causa e os fatores de tantos fenômenos que ensombram a alma humana. Estudemos agora, detalhadamente, as curas feitas por Jesus e publicadas pelo Evangelho, como um grande legado às gerações. 53. O leproso de Genezaré. Quando ele estava numa das cidades, apareceu grandes multidões. E aproximando-se um leproso, adorava-o, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante ficou limpo de sua lepra. Olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Mateus 8, 1-4. Quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, e vendo a Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu-lhe a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não contasse isso a ninguém, mas, disse ele, vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Lucas, v.
12 a 14. Chegou-se a ele um leproso, fazendo-lhe a sua rogativa, e ajoelhando-se, disse: Se quiseres, bem podes tornar-me limpo. E Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e tocou-o, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante desapareceu-lhe a lepra e ficou limpo. Advertindo-o com energia, logo o despediu, dizendo: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer-lhe, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Marcos, ele, 40-44, Jesus iniciou as suas curas justamente com uma enfermidade que mesmo a ciência dos nossos tempos ainda não consegue debelar. O que dizer da morféia, da lepra, quais os meios de sua extinção, qual a causa dessa terrível enfermidade, a sua etiologia? Muito se tem escrito a respeito, e no mundo ainda há muito papel e muita tinta para se encher com o assunto, assim como ainda há muito vidro, para se fazer empolas e encher de soros e óleos, com os quais se experimentarão os vários meios de debelar o mal. Não faltam, em toda parte, doutos especialistas na matéria e teoristas, uns de boa fé, os mais, e estes são em maior número, mercadores de óleos voltados para grossas propinas, que chegam a anunciar métodos especiais para a cura dos pobres leprosos. Entretanto, o número de enfermos, em vez de diminuir, com esse progresso da ciência de que se orgulham os esculápios materialistas, aumenta a tal ponto que quase toda a imprensa, à semelhança dos sinos em dobres fúnebres, clama as providências de isolamento, as previdências hospitalares, porque outras, sabem-no todos muito bem, não podem ser dadas pela falência dos meios precisos para a cura de tão terrível mal. Outrora já era assim, no Código Mosaico, Levítico 13 e Xi, o legislador se limitou a excluir o doente da sociedade, declarado imundo, era abandonado de todos e atirado aos maiores suplícios. Onde estavam os antigos doutores, os mestres na ciência, que não podiam enfrentar a doença e auxiliar os pacientes na sua cura? Lucas, que foi médico, e o que lhe valeu o título de patrono dos nossos doutores médicos, nada mais diz ao fazer menção da cura do homem, se não ter ela se efetuado com as simples palavras do Mestre: Quero, ser limpo, e ao toque da mão puríssima de tão ilustre espírito ficou curado. Mateus e Marcos também não fazem mais que repetir o que disse Lucas, aliás, a concordância confirma a veracidade do fato. O restabelecimento do enfermo deveria ter sido operado por um fator invisível, mas que produziu um sinal visível, a transformação de um corpo deformado em um corpo normal, com a afirmação categórica do paciente, e, logo após, do sacerdote encarregado de, depois do sacramento da purificação, permitir o ingresso na vida social daquele que fora leproso. Qual seria esse fator? Naturalmente o medicamento foi tirado da atmosfera, ou da terra, ou das plantas, pois, Jesus, que conhecia todas essas variedades de matéria, desde a mais compacta até a mais radiante, a mais quintessenciada, e sabia manipulá-la de modo a imprimir no fluido que transmitiu ao enfermo o poder de aniquilar o bacilo da lepra, e, ao mesmo tempo, despertar as energias dos elementos sãos, contidos na região subcutânea do paciente. Mas será possível essa operação? A nosso ver, embora não possamos efetuá-la, achamo-la naturalíssimo. Quando vemos o efeito repentino produzido, por exemplo, pela ação de uma árvore como a aroeira, ação essa que se faz sentir imediatamente, em muitas pessoas, com a simples aproximação a essa árvore, irritando de tal modo a pele que chega a transfigurar um indivíduo, não será também incrível que um espírito, cuja inteligência excede de muito o instinto de um vegetal, e, ainda mais, tratando-se de Jesus, profundo em conhecimentos científicos, como se revelou quando esteve na Terra, possa produzir o efeito contrário ao que a aroeira produz. O Dr. Paul Gibier, o grande substituto de Pasteur, na introdução de seu famoso livro Espiritismo ou Faquirismo Ocidental, com o fim de demonstrar a ação dos elementos invisíveis, como também nós tentamos fazer agora, transcreveu um excelente artigo do Sr. Victor Meunier, redator científico do jornal Le Rappel,
que muito nos orienta para a compreensão da cura do leproso de Genezaré. Vamos aproveitar alguns trechos desse artigo, deixando a íntegra a cargo aos interessados. O Dr. Liebaut enviou-nos a ata de uma curiosa experiência de sugestão hipnótica feita a 9 daquele mês, julho, 1886, em Nancy. Ela tem por autor o Sr. Faucachon, farmacêutico em Charmes, e, por testemunhas, além do sábio correspondente citado, os Srs. Liegiois, professor da Faculdade de Direito de Nancy, Fevre, Estabelião, e o Dr. Brulard, que seguiram as experiências de princípio ao fim. No intuito de saber se o pretendido milagre de estigmatização não esconde algum fenômeno hipnótico, o Sr. Faucachon empreendeu, servindo de sujeito uma senhora Elisa, investigações que o levaram a produzir queimaduras e vesicações por meio de simples sugestão, o que foi verificado pelos professores Belmis e Berignet, da Faculdade de Medicina de Nancy, Liegiois, da Faculdade de Direito, Dr. Brulard, Liebaut, o Sr. Laurent, arquiteto estatuário e Simon. Depois de haver obtido vesicação sem substância vesicante, o Sr. Faucachon ficou naturalmente curioso por saber se o efeito inverso produzir-se-ia também, isto é, se por sugestão, poderia impedir que uma substância vesicante produzisse vesicação. Eis a experiência: um pedaço de tela epispática de Albespérez foi cortado em 3 partes. 2 foram respectivamente aplicadas nos braços da senhorita Elisa, uma para experimentar o caso em questão, a influência da sugestão em fazer dela matéria inerte, a outra para produzir os efeitos ordinários, sem sugestão alguma. O terceiro fragmento foi colocado em um doente que dele teve necessidade. Tudo assim disposto, tendo sido o último fragmento colocado no peito de um tísico, o Sr. Faucachon disse com energia, ao sujeito em estado de sonambulismo, que o vesicatório do seu antebraço esquerdo, vesicatório de 5 centímetros de largura, não produziria efeito. Desde o começo da experiência, 10h25 da manhã, até 8 horas da noite, a senhorita Elisa não ficou sozinha um só instante. Às 8 horas da noite, reunidos em torno da moça, as testemunhas supracitadas, depois de verificarem pelo estado do curativo que tudo se achava em ordem, retiraram-no, notando então isto: antebraço esquerdo, a pele intacta. O revulsivo absolutamente nada produzira. A sugestão realizara-se perfeitamente. Antebraço direito, o revulsivo tinha determinada irritação pronunciada da epidermia. Paciente acusava uma sensação dolorosa. Tão eminente parecia a vesicação, que as testemunhas resolveram prolongar a experiência e pediram ao Sr. Faucachon que repusesse os 2 vesicatórios. 45 minutos depois, havia à direita, no antebraço que não sofrera a influência de sugestão, 2 flictenas bem visíveis. Quanto ao vesicatório posto pela Dr. Brulard no doente do hospital, produziu-lhe uma empola magnífica. O relatório termina assim: do que procede, resulta, para nós, que, por meio da sugestão no estado sonambúlico pode-se neutralizar os efeitos de um vesicatório de Cantáridas. Ora, se este fato, constatado por sábios de responsabilidade, foi verificado e é real, porque, através de processos semelhantes, não poderia Jesus ter curado o leproso, cuja saúde dependia exclusivamente da ação benéfica que o Mestre imprimiu naquele corpo, substituindo, com o seu poder magnético, as células doentes por células sãs. Aqui fica a lição começada para os que melhor quiserem aprofundá-la. Contudo, não terminaremos sem lembrar o contacto que o Mestre teve com o leproso, tocando-o com sua mão impoluta, longe de contagiar-se com a lepra, extinguiu do pobre paciente o terrível mal que o apartava da sociedade. A última lição que aprendemos da narrativa é a ordem de Jesus, fazendo que o homem se fosse mostrar ao sacerdote. Este, embora sem competência científica, mas com a competência que lhe dava o código mosaico, tinha de fazer o registro da purificação e dar liberdade ao homem, restituindo-o ao convívio social. E este testemunho da sua individualidade e da sua doutrina,
que Jesus oferecia ao sacerdote, devia gravar-se para fazer os curas daquele tempo compreenderem qual a religião que deveriam abraçar e praticar. Ordenando, pois, ao homem, vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer-lhe pela purificação o que Moisés determinou, não teve o mestre outro intuito senão o de promover também a cura de um outro enfermo, o padre, enfermo de alma que não procurava compreender as coisas de Deus. 54. A cura da sogra de Pedro e de outros doentes. Tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu que a sogra deste estava de cama e com febre, e tocando-lhe a mão, a febre a deixou, então ela se levantou e o servia. À tarde trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expeliu os espíritos e curou os doentes, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus 8, 14 a 17. Em seguida, tendo saído da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se da enferma e tomando-a pela mão, a levantou, a febre a deixou, e ela começou a servi-los. À tarde, estando já o sol posto, traziam-lhe todos os doentes e endemoninhados, e toda a cidade estava reunida à porta. Então curou muitos que se achavam doentes de diversas moléstias, e expeliu muitos demônios, não permitindo que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos 1, 29 a 34. Tendo saído da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra deste estava com uma febre violenta, e pediram-lhe a favor dela. Ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e a febre a deixou, e logo se levantou e os servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhes trouxeram, e ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Também de muitos saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, repreendendo-os, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Lucas 4, 38 a 41. O Evangelho é um livro maravilhoso que, na verdade, nos exalta às regiões de espiritualidade, permitindo-nos a visão nítida de Jesus em sua excelsa e extraordinária missão. Quantos pontos de interrogação surgem aos nossos olhos, semelhantes a essas moscas que aparecem aos que se acham afetados dos órgãos visuais, e os obsidiados por vezes, e que, com o estudo do Evangelho em seu conjunto harmônico, esvaem-se, para dar lugar a uma luz brilhante que ilumina a grandiosa figura do Filho de Deus, do sopro vivificados do Consolador, do Espírito da Verdade, que vem, nos tempos preditos, restabelecer aqueles suaves ensinos que, semelhantes a clarins altissonantes, arrastavam as multidões irrequietas e sofredoras para a posse das bem-aventuranças eternas. Só nestes pequenos trechos, que tratam unicamente das curas que Jesus produziu, quantos ensinamentos colhemos. Quantas luzes deles nos vêm. O Filho de Deus não é mais, para nós, o ente misterioso apontado como uma segunda pessoa de um mistério, nem como um ser abstrato, cujo nome fascina, ou uma entidade mágica que aparece e desaparece como miragem, e cuja existência muitos chegam ao cúmulo de negar. Já não é mais aquele Jesus que nos mostram chagado numa cruz, nem aquela figura ornamentada de pedrarias, vestida de veludo e seda, que as igrejas nos apresentam. Não é mais o que reclama companheiros para os conventos e seminários, a fazer deles padres, frades e freiras, em prejuízo da família e da sociedade. Não é mais aquele homem austero que repudia o convívio fraternal e que se limita a fazer milagres para ser crido por todos. Agora já vemos, nesse ente superior, o homem, mas o homem como deve ser. O homem espírito que se libertou de todos os instintos e se limita a satisfazer as mais imperiosas necessidades da carne, pondo de lado as paixões materiais que nos prendem a este mundo de falsidades. É o Jesus popular, cheio de familiaridade, o Jesus que vai às sinagogas pregar a sua doutrina, exercendo o direito que todos tinham na interpretação das Escrituras, e que, terminado o seu labor naquela esfera de ação,
volta com seus companheiros, amigos e discípulos, hospeda-se em suas casas e aproveita a oportunidade que lhe é facultada para prodigalizar benefícios e tornar-se útil aos seus semelhantes, aos que sofrem, aos que choram, aos que não sabem, aos oprimidos, aos ignorantes das verdades divinas. Ó Espírito grandioso! Ó vida prodigiosa, como não há outro exemplo na história, nem ao menos que se lhe aproxime. Após os seus afazeres na sinagoga, onde havia feito resplandecer aos seus ouvintes os esplendores da vida imortal e a glória do Deus vivo, o Pai Celestial, entra ele na casa de Pedro, onde naturalmente sempre comparecia, como em Betânia, para, entre os discípulos, melhor expandir-se sobre as coisas do céu, e ao mesmo tempo descansar das fadigas de suas cotidianas viagens. Logo à sua chegada, soube que estava de cama, vítima de uma febre violenta, a sogra do seu companheiro, o futuro apóstolo dos seus ensinos. Pedem-lhe a favor dela, e imediatamente, dirigindo-se ao quarto em que jazia a doente, aproxima-se de seu leito, impõe sobre ela as mãos, e a moléstia, como por encanto, cedendo a injunções superiores, como disse Lucas em outros termos, esvai-se à semelhança do calor de uma brasa viva ao lançar-se-lhe uma taça d'água. E tão rápida foi a cura, quão solícita se mostrou a mãe da esposa de Simão em prestar àqueles fiéis, que juntamente com o seu mestre ali se congregavam, os seus humildes e desinteressados serviços. Outro fato a notar, de passagem, é que Jesus não exigia que os seus seguidores abandonassem lar e família, logo que postos ao serviço de sua causa. O que parece haver exigido o Mestre, era o cumprimento estrito dos deveres daqueles que pretendiam ser seus discípulos. Talvez não pudessem eles acoroçoar descabidas exigências de mulher, filhos e sogra, deixando para amanhã o que deviam fazer hoje, nem se excusar do exercício dos seus deveres espirituais por motivos de interesses materiais, ou por circunstâncias de visitas extemporâneas que lhes tomassem o tempo do cumprimento desses deveres. O vem e segue-me de Jesus não quer dizer, abandona tudo e caminha comigo sem destino, como ciganos sem parada. E a prova, temo-la nestas passagens acima narradas, concordes nos evangelhos sinóticos. Terminado o trabalho, não só os discípulos iam para suas casas, como o Mestre os acompanhava muitas vezes, chegando até a permanecer com eles. A fama de Jesus já corria por toda a Galileia, e, com certeza, a sua pregação já a devia ter maravilhado a assistência que enchia a sinagoga local. A repercussão da sua palavra deveria ter se feito ao longe, pois, no mesmo dia, ao pôr do sol, inúmeros enfermos, e outros possuídos de espíritas malignos, enchiam a parte fronteira à casa de Pedro a fim de receberem daquelas mãos benditas pelos céus, e que distribuíam por toda parte os tesouros do seu amor, a cura para os seus corpos e a libertação para as suas almas. Os enfermos, diz Lucas, não eram só nervosos, epilépticos e histéricos, porque as moléstias eram várias, inclusive a obsessão, ou seja a possessão por espíritos malignos, que outros chamavam demônios, como acontece atualmente. E Jesus curou a todos. Essas curas, que na verdade se têm produzido em todos os tempos, realçaram-se de modo nunca vista sob a autoria de Jesus, cujo poder, como dissemos, ultrapassava e ultrapassa todo o entendimento humano. E o interessante também é que o Mestre não queria o testemunho dos espíritos obsessores que ele expelia, pois preferia, para testemunho da sua palavra e da sua ação, os fatos que se iam desdobrando aos olhos de todos. Daí a citação de Lucas, também de muitos saiam os demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus. Ele, repreendendo-os, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. 55. Os possessos gadarenos. Tendo ele chegado a outra banda, terra dos gadarenos, 2 endemoninhados, em extremo furiosos, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho, saindo dos túmulos, vieram-lhe ao encontro. E gritaram, que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Ora, a alguma distância deles estava uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe,
se nos expeles, envia-nos para a manada de porcos. Disse-lhes Jesus: Ide, e tendo eles saído, passaram para os porcos, e toda a manada precipitou-se pelo declive no mar, e ali se afogaram. Os pastores fugiram, foram à cidade e contaram todas estas coisas, e o que tinha acontecido aos endemoninhados. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e, ao verem-no, rogaram-lhe que se retirasse daqueles termos. Mateus 8, 28-34, chegaram ao outro lado do mar, ao território dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, veio logo ao seu encontro, dos túmulos, um homem possesso de espírito imundo, o qual tinha ali a sua morada, e nem mesmo com cadeias podia já alguém segurá-lo, porque tendo sido muitas vezes seguro com grilhões e cadeias tinha quebrado as cadeias e despedaçado os grilhões, e ninguém tinha força para o subjugar, e sempre, de dia e de noite, gritava nos túmulos e nas montes, ferindo-se com pedras. Então vendo de longe a Jesus, correu para ele e adorou, gritando em alta voz: Que tenho eu contigo, filha de Deus Altíssimo? Por Deus te conjuro que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, e o meu nome, porque somos muitos. E rogava a Jesus com insistência que os não mandasse para fora do território. Ora pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos suplicaram-lhe, dizendo: Envia-nos para os porcos, a fim de que entremos neles. E ele o permitiu. E então eles, saindo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se pelo declive do mar, e ali se afogaram. Os pastores fugiram e foram dar notícias disto nas cidades e nos campos, e muitos foram ver o que tinha acontecido. E chegando a Jesus, viram o endemoninhado que havia tido a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que presenciaram o fato, contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoninhado e aos porcos. E começaram a rogar-lhe que se retirasse daqueles termos. Ao entrar ele na barca, aquele que fora endemoninhado rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para teus parentes, e conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Retirando-se começou a publicar em Decápole tudo o que lhe havia feito Jesus, e todos ficaram maravilhados. Marcos, v. 1-20, aportaram à terra dos Gerazenos, que é fronteira à Galileia. Depois de haver ele desembarcado, veio da cidade ao seu encontro um homem, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa e não habitava em casa alguma, mas nos túmulos. Ele vendo a Jesus, gritou, caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: Que tenha eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois muitas vezes se apoderava dele, e o homem era posto sob guarda e preso com algemas e grilhões, mas ele, partindo as cadeias, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque eram muitos os demônios que nele haviam entrado. Estes lhe suplicaram que não os mandassem ir para o abismo. Ora, havia ali uma grande manada de porcos pastando no monte, e pediram-lhe que lhes permitissem passar para eles. E foi-lhes permitido. E os demônios, tendo saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo declive do lago e afogou-se. Quando os pastores viram o que havia acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e nos campos. Então saiu o povo para ver o que se tinha passado, e foram ter com Jesus, a cujos pés encontraram sentado e vestido, e em perfeito juízo, o homem do qual tinham saído os demônios, e ficaram com medo. Os que haviam visto, contaram-lhes de que modo se realizara a cura do endemoninhado. E todo o povo da terra dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus entrou na barca e voltou. Mas o homem de quem tinham saído os demônios, suplicava-lhe que o deixasse acompanhá-lo. Jesus, porém, despediu-o dizendo:
volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E o homem partiu, publicando por toda a cidade tudo o que lhe fizera Jesus. Lucas 8, 26 a 39, sem explicação, ou mal explicadas, as Escrituras não têm valor nenhum. Elas encerram verdades dignas de nota, e por isso não podem ser lidas como se lê em um conto ou um romance, precisam ser estudadas. Estamos vendo, pelas narrativas dos 3 evangelhos sinóticos, acima exaradas, que não estão de acordo os 3 evangelistas. Mateus fala de 2 endemoninhados, ao passo que Marcos e Lucas se dizem que foi um. O estudante atencioso começa logo a perder a confiança nos narradores e duvida que o fato tenha sido real, que se tivesse verificado ao milagre da cura de 1 ou 2 endemoninhadas, pela expulsão da legião que os atormentava. Tudo por quê? Porque, em sua narração simples, cada qual se limitou a dizer o que ouvira de testemunhas fidedignas, deixando de dar minúcias mais características sobre o fato e os lugares onde ele ocorreu. Mas os evangelhos são sinóticos, isto é, sintéticos, resumidos, em forma quase de súmula, constituem uma recapitulação de tudo o que ocorreu no tempo de Jesus, mas abreviadamente. Daí a necessidade de penetrarmos mais no âmago dos escritores, seja para bem interpretarmos o seu pensamento, seja para nos inteirarmos mais até da parte histórica dos referidos livros. É bem possível, pois, que Jesus não tivesse efetuado somente uma cura, a do Gerazeno referido no Evangelho de Lucas, e que concorda plenamente com a narrativa de Marcos. É provável que, além desta, se houvesse realizado a cura de mais 2 infelizes perseguidos por uma legião de espíritos maus. Com efeito, Lucas e Marcos dizem que o paciente que sofria de constrangimento sob tal legião achava-se na terra dos Gerazenos, ao passo que Mateus narra o acontecimento como ocorrido em Gadara, isto é na terra dos Gadarenos. Parece-nos que são 2 casos completamente distintos. Os Gerazenos eram de Gerasa, uma das cidades da Pérea, da costa do Mar Morto. E os Gadarenos eram da cidade de Gadara, hoje Quedar, cidade também da Pérea, que foi uma praça forte no tempo de Josefo. Podemos concluir, por isso, que não foi uma única cura desse gênero que Jesus realizou, mas diversas, e das quais são lembradas, para exemplo, as citadas mais acima. Os casos de obsessão, principalmente de subjugação, são sempre acionados por diversos espíritos. Quase nunca é um só que atua no paciente e os próprios investigadores científicos, nos casos que eles chamam de histeria e em outros de loucura, notam a manifestação de mais de uma personalidade. Tanto que, em certos casos, qualificam o paciente como portador de dupla personalidade, quando se manifestam 2 entidades, e de personalidades múltiplas, quando se manifestam muitas. Quanto à parte fenomenológica, os cientistas e mesmo os médicos que não creem no espiritismo, não a negam. Procuram dar uma razão do sangue, dos nervos, da sífilis, da tara, mas afirmam o que estão vendo e o que os demais também veem. Mas, analisemos melhor o caso. O restabelecimento dos enfermos seguiu-se logo após as ordens dadas por Jesus aos espíritos maléficos, pelo que se conclui que a causa da loucura daqueles homens não era uma causa física nem de espinha, nem do cérebro, nem dos nervos, mas sim uma causa psíquica e inteligente, embora essa inteligência fosse votada ao mal. Sublata causa, colitur effectus, cessada a causa desapareceram os efeitos, expelidos os espíritos cessou a loucura, e os homens se restabeleceram. Como conseguiu Jesus realizar essas curas? Espírito puríssimo, de grande força moral, que vale muito mais que a força material, Jesus dominou os espíritos que tinham força física para se apoderarem dos outros, mas não tinham força moral para resistir às ordens superiores. Tiveram de obedecer ao enviado de Deus, que se permitiu irem aos porcos, é porque similia cons e milia congregantur. Os porcos de espíritos devem andar com os porcos animais. Foi uma lição de moral que o mestre quis deixar, para que os homens aprendam a limpar-se das mazelas morais que os deprimem, porque se não o fizerem, quando passados para a outra vida, em vez de irem para as alturas espirituais,
Permanecerão nas imundas manadas, sujeitos de um momento para outro a ficarem submersos nos mares bravios do sofrimento, afogados nas ondas do desespero, sem encontrarem, por muito tempo, uma tábua de salvação à qual se agarrem. A lição é toda comparativa, a letra da narração não nos deve interessar, como interessou aos pastores fugitivos e à população das duas cidades da Pérea perda dos porcos. Esse prejuízo nada representa no ensino espiritual. Aos pastores e à população da cidade uma manada de porcos nada valeria, em comparação com a salvação de suas almas. Nossa provável estranheza pela existência de uma manada de porcos na Pérea, visto que os judeus não comiam carne de porco, tem tanta importância quanto a da perda da manada. Demais, essa manada poderia ser de meia dúzia de porcos, embora não saibamos para que os gadarenos e os gerazenos os estariam cevando. Outra parte interessante destas narrativas é a da manifestação dos espíritos, percebida pelos animais. O animal inferior não pode ser médium de um espírito humano, como disse Allan Kardec, mas pode perceber, e, de fato, em certas e determinadas circunstâncias percebe os espíritos. Os livros sagrados estão cheios dessas manifestações ou fenômenos. O Dr. Ernesto Bozano fez uma bela coletânea de fatos desse gênero, que pode ser consultada por todos os investigadores. No Antigo Testamento vemos a burra de Balaão retrocedendo pela visão que teve de um espírito que, por ordem do Senhor, viera advertir a Balaão. Assim no caso da legião aos porcos, não foram os espíritos que entraram nos porcos, estes, espavoridos com a visão que tiveram, ao fugirem precipitaram-se no mar. De modo que, embora os homens neguem a existência e aparição dos espíritos, estes fenômenos são tão verdadeiros que até os animais os percebem e podem, em determinadas circunstâncias, testemunhar a sua manifestação. 56. O paralítico de Cafarnaum. Jesus entrou numa barca, atravessou para o outro lado e foi à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em um leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. Ora, alguns escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e foi para sua casa. Vendo isto as multidões, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus 9, 18. Alguns dias depois voltou Jesus a Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Muitos afluíram ali, a ponto de já não haver lugar nem junto à porta, e ele lhes dirigia a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo apresentar-lhe por causa da multidão, desladrilharam o eirado por cima de Jesus e, feita uma abertura, arrearam o leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Estavam, porém, ali sentados, alguns escribas que discorriam nos seus corações: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim discorriam dentro de si, perguntou-lhes: por que discorreis sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele então se levantou, e no mesmo instante tomando seu leito, retirou-se à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos, e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Marcos 2, 1 a 12. Um dia em que ele estava ensinando,
achavam-se assentados perto dele fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram uns homens, trazendo um paralítico num leito, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao eirado e, por entre os ladrilhos, o desceram no colchão para o meio de todos, diante de Jesus. E vendo este a fé que eles tinham, disse: Homem, são perdoados os teus pecados. Começaram os escribas e os fariseus a discorrer, dizendo: Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mas Jesus, percebendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que discorreis nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que jazia e partiu para sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificaram a Deus e encheram-se de temor, dizendo: Hoje vimos coisas extraordinárias. Lucas 5, 17-28. É costume das pessoas inteligentes, quando querem averiguar um fato que não presenciaram, inquirir, a respeito deles, várias testemunhas oculares. Os próprios ledores de jornais, quando encontram uma notícia sensacional, não se satisfazem com a primeira notícia, procuram outros jornais para melhor se inteirarem e tirar conclusões mais verdadeiras. Em matéria de arte, ciência, indústria, etc., dá-se mesma coisa, um autor só não satisfaz, lê-se o que um diz, lê-se o que diz o outro, porque cada qual narra a seu modo ou ensina de acordo com o seu modo de exprimir, com os seus conhecimentos, conforme, enfim, a sua estatura moral, científica, artística ou filosófica. O mesmo deve acontecer em relação aos estudos evangélicos. Existem 3, 4 evangelistas que trataram do assunto. Convém ouvir um, ouvir outro, ouvir mais outros 2, e mais deveriam ser ouvidos se mais autores houvesse de evangelhos. Destacar o que diz um evangelista e interpretá-lo a esmo não é boa exegese, assim como destacar versículos que, desviados do texto, dão sentido ambíguo, não é ato de inteligência, mas, ordinariamente, de má fé. O pão só pode ser apreciado na sua inteireza. Tirar o miolo e mostrar que é pão, ou a casca para fazer ver que está bem assado, pode deixar supor que, ou o pão está cru, ou a casca está queimada. O Evangelho é pão, e completo, é um conjunto maravilhoso que satisfaz a todos os paladares, aos que gostam de miolo, aos que mais apreciam a casca, finalmente, aos que preferem as duas coisas, casca e miolo. A cura do paralítico de Cafarnaum, lido o relato dos 3 evangelistas, é um fato que não admite contestação, pois foi presenciada por muita gente e todos que viram a sua execução, pelo que se depreende dos relatos, eram insuspeitos. Em primeiro lugar o enfermo, ou antes o paciente, que não poderia louvar a Deus e se dizer curado se, de fato, assim não tivesse acontecido. Depois os 4 carregadores, que eram partes interessadas na cura, depois os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que eram inimigos figadais de Jesus e que, tendo vindo de fora para verificar o que havia de verdade no Nazareno, se curvaram à evidência, por último a multidão, que ficou atônita com a maravilha e louvou a Deus, afirmando nunca ter visto coisa semelhante. De modo que o fato deve ser aceito sem detença, como devem ser aceitos quaisquer fatos que, como fatos, impressionem os nossos 5 sentidos, ou qualquer dos nossos sentidos físicos. Mas não basta aceitar o fato em si. De todos os fatos de semelhante natureza decorrem conclusões científicas, morais, filosóficas e religiosas. Considerando a cura pelo lado científico, parece-nos que a atual ciência das academias não será capaz de explicá-la sem se valer dos costumados subterfúgios e da terminologia custosa que usa para engasopar os ignorantes. A nosso ver,
Excluída a teoria espírita, essa cura não tem explicação. As religiões explicam-na com a palavra milagre, a ciência com as palavras sugestão, hipnotismo. Já fizemos referência ao modo científico por que se operam essas curas e como temos, ainda, de tratar de muitas outras descritas nos evangelhos, deixamos aos leitores o estudo dessa parte para nos referirmos a outras de não menos importância. O lado moral da cura do paralítico é bem digno de meditação, quer considerando a necessidade da moral no enfermo para se libertar do mal, quer considerando o pensamento íntimo de Jesus, de dar moral